Olá, você que acompanha o Itamar Gonçalves no YouTube, Itamar Gonçalves SP, mais uma vez, muito obrigado. No Instagram, YouTube, na plataforma, curte, compartilha. E a gente está aqui de novo, nos bastidores da política. E esse ano é um ano fantástico. 2024, ano de eleição, a gente vai cobrir aqui toda a região metropolitana. Estamos falando com prefeitos, vereadores, estamos falando com autoridades, levando para você um ambiente de discussão, um ambiente onde você possa também ter pelo menos um espaço melhor para decisão, a sua avaliação na sua cidade. E hoje eu tenho um convidado aqui da cidade de Itupeva, vereador pela primeira vez, muito bem votado, já foi candidato a prefeito, também muito bem votado, e é claro que vai falar com a gente aqui. Eu quero já agradecer, muito obrigado por ter aceito o convite, vindo nos nossos estúdios aqui. Fumacinha, filho do Fumacinha, se falar o nome ninguém conhece, né, Fumacinha, tudo bem? É isso aí, Itamar, primeiramente agradecer esse convite aí, esse programa seu que tem sido um sucesso, Bastidores da Política, a gente falar da boa política, falar da nossa região, falar da nossa cidade. E é isso aí. O Lucas ninguém conhece, mas o Fumacinha todo mundo conhece. Falou Fumacinha, é bacana isso, porque é algo popular, né, Fumacinha? Se eu paro o Fumaça, é o Fumacinha e acabou. Não tem o que mude também, né? Não tem. E tem lugar que eu vou, às vezes algum colega fala, esse aqui é o vereador Lucas, a pessoa, mas não sei quem é. É o Fumacinha, o Fumacinha, eu sei quem é. O Fumacinha é casado, quantos filhos tem, Fumacinha? Itamar, eu sou casado com a dona Roberta, 9 anos de casado, e tem uma menina, uma filha, a Clarinha, que está com 3 anos. Clarinha, dona Roberta, curte e compartilha também a Fumacinha, hein? Não deixa a gente para trás, não. É isso aí. Então tá bom, e a Clarinha. Fumacinha, eu iniciei falando esse bate-papo aqui dessa questão de 2024, que é um ano que a gente vai ver muito, todo ano de eleição a gente vê muita coisa. Mas Itupeva você antecipou, porque teve aí as eleições suplementares. Foi uma mudança que pegou todo mundo de surpresa, né? O eleitor, o político, e já passou, já houve decisão, houve troca de prefeito. Como é que você está sentindo a cidade com tudo isso? Vamos dar um passo atrás, né, Itamar? Vai. Primeiro que era um consenso nosso, até dos pré-candidatos que foram candidatos a prefeito, de que não era um momento oportuno para uma eleição, né? Ninguém concordou com a justiça eleitoral, né? Não, ninguém concordou, porque bagunçou o cenário da cidade, tinha algumas obras, e então, assim, foi algo muito brusco, né, para a cidade naquele momento. Mas, enfim, foi marcado as eleições, né, se cumpriu a ordem judicial, e foi um pleito um pouco conturbado, um pleito muito rápido, né, apenas 30 dias de campanha, e a gente teve a oportunidade de participar do pleito, a primeira vez que a gente teve essa experiência se candidatando ao executivo, e foi muito positiva na minha visão. Você foi muito bem votado para vereador, né? Quantos votos fez? Para vereador eu tive 885 votos. Primeira vez candidato. Primeira vez, fui o segundo vereador mais votado, e aí a gente se colocou à disposição como terceira via lá, né? A gente não era nem governo nem oposição, uma candidatura de terceira via, realmente, porque a gente entendia que tinha dois paralelos lá, alguém que dizia que a cidade estava tudo ruim e alguém dizia que a cidade estava ótima. E não era nenhuma das duas coisas, na minha opinião, e não é, né? Nenhuma das duas coisas. A gente precisaria achar um equilíbrio. Mas devido ao pouco tempo, né, a nossa pouca estrutura, e foi de maneira muito rápida, nós não conseguimos ganhar a eleição. Mas assim que se faz liderança política, com posicionamento, Fumacinha. Você está de parabéns. Aliás, essa mudança, como nós dissemos, pegou todo mundo de surpresa. Foi algo assim inusitado para a cidade, mas ao mesmo tempo houve uma revelação nas eleições. Mas antes de falar disso, eu quero falar para você do seguinte: você foi candidato pela primeira vez e teve uma votação muito expressiva. Eu me lembro quando vi o Fumacinha na Câmara de Itupeva pela primeira vez, eu não conhecia ainda, eu falei, Fumacinha, você vai ser prefeito dessa cidade. Ele falou, por quê? Lembra, Fumacinha? Ele falou, por quê? Eu falei, você tem cara de prefeito. Isso é intuição, viu, Fumacinha? E a partir daí que as coisas também aconteceram na eleição suplementar. Aí você foi muito bem votado, apareceu como terceira via e revelou-se na cidade uma insatisfação aí de todos. Qual é o partido, Fumacinha? Eu estou no Republicanos. Republicanos, é o partido do governador Tarcísio. O que revelou aí, Itupeva revelou agora pelas urnas duas coisas importantes: a insatisfação de vários lados e também a abstenção foi grande, né? Muita gente não foi votar. 16 mil pessoas não foram votar, Itamar. Olha isso. Não vou me lembrar agora a porcentagem. Aproximada. Mas foram 16 mil pessoas que não foram votar. E isso que você pontuou é importante. As urnas, a cidade mostrou que havia uma necessidade de mudança. Entendeu? Se você pegar a somatória de todos os candidatos, o candidato do governo, o candidato terceira via ou da oposição, mostrou que a cidade queria uma mudança. Que faltava algum ajuste para realmente a cidade voltar a andar. Então, isso é um ponto importante que você pontuou. É um ponto importante. Então, tem coisa aí que precisa ser feita. Agora, outra coisa. O que mudou aí depois da eleição?
Por exemplo, o atual prefeito que foi eleito lá foi o Cavalinho, Rogério Cavalinho, jovem, foi vereador na primeira vez, fez uma posse emocionante, chorou. Vários políticos, quando tomam posse, choram. A emoção toma conta do camarada, diz que agora está pronto, preparado para o trabalho, tranquilo. Mas ele já iniciou com algumas questões polêmicas, e isso já está causando uma certa divisão. Ele fala que acabou a política e vai começar o trabalho, mas eu quero dizer o seguinte, por exemplo, enchente teve na cidade. Claro que teve, mas tinha obra em andamento. Como é que trata isso com a população? Porque quem estava fazendo não conseguiu terminar. Quem assumiu disse que foi culpa de quem não fez. O eleitor não fica um pouco refém nessa... Não precisa situar melhor o eleitor, ou Fumacinha? Na realidade, Itamar, a minha opinião é que assim, como é muito recente, né, essa suplementar foi muito recente, é praticamente impossível dizer que não vai haver questões políticas nesse momento. Vai ser forte, hein? Vai ser forte. Mesmo porque a eleição, se você pegar 3 de dezembro, que foi o dia da eleição, e você pegar acho que 4, 5 ou 6 de outubro, não vou me lembrar agora a data da eleição, são praticamente 10 meses de uma eleição para outra. Então, num período de 10 meses, nós teremos 2 eleições. Isso. Então, fica praticamente impossível não falar de política, né? Eu acho que o desafio do prefeito Rogério vai ser muito grande, é um desafio grande, mas também é um desafio que vai ser prazeroso se ele conseguir executar tudo, porque existem obras em andamento, e se ele conseguir concluir essas obras e ajeitar algumas outras coisas também, ele vai ter êxito, e a gente torce por isso, a gente não é contra a cidade, muito Exato. Pelo contrário. Apesar de eu ter sido candidato, temos sido adversários políticos, eu sou pró-Itupeva. Exatamente. Eu nasci em Itupeva, crio minha família em Itupeva, quero o bem da minha cidade. É o que eu sempre falo pro povo, Fumacinha, eu falo nos áudios, nas matérias, Itamar Gonçalves do lado do povo, a gente torce pela cidade, pelo cidadão. Eu tenho família em Itupeva, minha tia mora em Itupeva, minha prima mora em Itupeva. Vê se eles votarem em mim lá, que se não votou em mim vai dar problema lá. Vou conferir lá em Tia Jacira e Elaine, vou conferir lá, ver se votou no Fumacinha. Mas o que acontece? Nós da imprensa nem sabe, não é tudo que nós sabemos, tem coisas que só os políticos sabem, o executivo e o legislativo. Então essa revelação da eleição agora mostrou, ao meu ver, Sim. uma insatisfação da população de maneira geral. Com o que especificamente, não sei, se é saúde ou se é infraestrutura, mas as pessoas não estavam contentes, e não parecia isso do governo. Ou vocês já tinham essa visão? Vocês tinham, né? A minha visão do governo anterior, da gestão anterior, é que assim, ela foi bem até um período. Aí, num período de 1 ano e meio para cá, eu acho que ela, na minha opinião, como eu já falei, ela deu um passo um pouco maior do que a perna. Talvez, em vez de ter lançado e feito novas obras, poderiam ter concluído obras antigas e estruturado mais a cidade. Não precisava fazer uma coisa muito grande, né? As pessoas intitulam, né, dizem obras eleitoreiras. Eu talvez não usaria esse termo. Mas não precisava enfeitar tanto o pavão. Eu acho que poderia ter sido mais centrado, né? Nós tivemos, a Câmara Municipal aprovou um empréstimo de um valor alto, né, para a realização dessas obras. Eu acho que poderia também ter pego esse valor e estruturado mais, assim, usado mais na infraestrutura, não só em obras grandes, mas coisas do dia a dia ali no centro da cidade, enfim, que poderiam impactar mais a vida do cidadão de maneira mais direta. O Córrego da Vila São João, faz tempo que tem problema? Esse que as obras começaram, estão paradas e deu enchente? O Córrego da Vila já era uma obra prevista também. O que pode se questionar, e talvez eu acho justo, foi o período em que iniciou as obras, né, Itamar? Devido a ser um período de chuva. Eu acho que se tivesse... Esse foi um erro. Se tivesse deixado ali mais para março, abril, seria mais o ideal, né? Não precisava anunciar antes, né? Não precisava. Eu me lembro, a história de Itupeva conta o seguinte, eu quero falar rapidamente com você sobre reeleição. Eu me lembro rapidamente que o ex-prefeito Ocimar Poli foi vice-prefeito, foi vereador, foi presidente da Câmara, vice-prefeito 2 vezes, o Dorival Raimundo, prefeito, e foi reeleito. E eu me lembro quando ele assumiu o mandato, me lembro muito bem, uma das primeiras atitudes que ele teve num período de chuva foi exatamente invadir o Rio Jundiaí, fazer abertura de calha, rebaixamento de calha, inclusive explosão de pedras. O Zé Sai trabalhava lá o tempo todo com as máquinas e enfrentou problema jurídico da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que não podia. Verdade. Pode ou não pode? Eu lembro que o Ocimar falou, não quero saber se pode ou não pode, para salvar o povo. Porque aqueles 3 bairros ali, Vila São João, Felicidade ou Alegria? Sempre Jardim Alegria. É Jardim Alegria, sempre confundo. Vila São João, Jardim Alegria, sempre tinha enchente. Ele falou, vou resolver isso. Foi uma coisa que resolveu. Depois disso, eu não me lembro de nenhuma outra grande obra trabalhada no Rio, se teve continuidade, e até aí esse córrego que estão sendo feito agora, ou outras regiões. Então eu não lembro. A reeleição, na minha ótica, tem o seguinte aspecto. O Ocimar Poli fez o primeiro governo, foi reeleito, fez o segundo, não conseguiu reeleger. É mais difícil. Em Cabriúva, o Henrique, né, foi eleito,
fala muito bem, se posiciona muito bem, prometeu bastante, foi reeleito. No segundo governo ele não conseguiu fazer o que prometeu. Eu estou falando e vou mostrar para você a prova. O Luiz Fernando foi eleito e reeleito. Em entrevista comigo, o Luiz Fernando disse, no dia que acabou a eleição, prefeito Luiz Fernando, reeleição, como é que é a partir de agora? Ele disse, Itamar, agora o nosso compromisso dobra, o trabalho aumenta, e é a partir de amanhã, não é de janeiro do ano seguinte, que isso foi em 2018, 2019, quando ganhou a reeleição. E Jundiaí vem num ritmo pujante. Um outro exemplo positivo de reeleição é de Cajamar. Hoje mesmo, o Danilo João fez um anúncio aí, 65 anos, com 65 obras a serem entregues. Eu vi. Cajamar vinha num trem descarrilhado, cheio de problema, corrupção, prisão, afastamento de prefeito, e o Danilo elegeu-se na suplementar, se reelegeu e está mostrando um trabalho assim eficiente. Mas não são todos que conseguem. Então eu quero dizer, talvez o Henrique não tenha conseguido de Cabriúva e o Marcão também sofreu o mesmo problema. No primeiro ano foi bem, falou mal do antecessor, ou falou mal, falou o que tinha para falar, né? Tinha Adidas, estava ruim e tal. E na reeleição não conseguiu fazer o que você disse, um bom gerenciamento da cidade. Talvez fosse isso. Eu acho que sido isso. Eu acho que talvez uma palavra que pode ser usada, essas obras que foram feitas, elas perderam um pouco o time. Eu acho que se essas obras tivessem iniciado, e existia a possibilidade de ter iniciado, porque esse empréstimo foi votado mais de um ano antes de começar a primeira obra. Se tivesse começado 6 meses antes, Itamar, eu acho que poderia mudar um pouco o cenário, né? Mas ficou muito em cima, não conseguiu concluir. Então isso que você falou é interessante. Existem 2 fenômenos, que são a reeleição e a sucessão. Tá. E é muito difícil, a sucessão é muito difícil. E a Ponte Estaiada, por exemplo, é uma obra que todo mundo ficou feliz quando anunciou, mas agora acho que foram colocadas as colunas, né? No final do governo aí. Eu dei uma volta lá, a terraplanagem está começando, de um lado já está bem adiantada, do outro está começando, mas é uma obra que atrasou muito também, né? Uma obra que foi prometida, a entrega já era para ter sido entregue, né? A licitação atrapalha muito burocracia, licitação, projetos, as coisas? Não, atrapalha, mas todo mundo que trabalha no poder público, todo mundo que trabalha na Secretaria de Obras, no Executivo, sabe que tem esses trâmites, né? Então tudo isso já é esperado, Itamar. Nós tivemos, o que atrapalhou um pouco a ponte também, foi uma questão de reequilíbrio financeiro, que veio a pandemia, então ajustou a questão de valores, demorou um pouco e precisou reajustar, isso atrapalhou sim um pouco a ponte, mas de maneira geral, eu acho que faltou um pouco mais de organização mesmo, no geral, na cidade de Tupéva. Agora, gente, isso que o Fumacinha está falando reflete no voto. Reflete no camarada que vai usar o sistema público de saúde, o camarada que está esperando a ponte, o camarada que mora no bairro onde tem enchente. A insatisfação, e aí independe de quem é o político, de qual é o partido, o povo não aguenta mais, o povo não suporta mais sofrer, né, Fumacinha? Precisa dar solução para o povo. Isso agora, depois da mídia digital, é fato, né? É fato. Eu acho que a população, de maneira geral, vou dar um exemplo aqui. Eu sou um cara de centro-direita. Eu sempre vou pender para a direita. Tem quem é centro-esquerda, tem quem é esquerda, tem quem é direita, tudo bem. Agora, na realidade, quando dá uma enchente, quando falta um medicamento, quando o cara cai no buraco, é o cara de direita, é o cara de esquerda, não tem ideologia nessa hora, Itamar. Então, eu costumo dizer assim que preço pode até enganar, Itamar. Discussão de preço. Se essa obra valia tanto, foi feita por tanto, se esse remédio custava tanto, foi comprado por tanto, se a massa asfáltica, preço pode enganar. Agora, a qualidade do serviço não engana. É outra coisa. É outra coisa. Você passar lá e falar, nossa, que recapeamento bem feito. Alguém vai falar, podia ter sido mais barato, podia ter sido mais caro, mas todo mundo vai concordar, o serviço foi feito e é de qualidade. Então, essa é a minha visão do setor público. Pode haver discussão em questões de preço, em questões assim, subjetivas? Pode, mas qualidade de serviço não pode ter discussão. Agora vamos a um tema que é mais preocupante, que é com relação à fala do político. A fala é fundamental e é importante. Todo político, vereador, deputado estadual, federal, prefeito, presidente de governo, qualquer fala tem um reflexo muito grande, uma ressonância muito grande. Eu vou refutar a fala do Rogério Cavalim, a tenra idade, a essa alegria de ter sido vitorioso, mas ele foi claro em dizer 2 coisas. Ele disse que parece que não agradou muito politicamente. Quem o elegeu, quem votou, está muito feliz, ele pode fazer o que quiser agora. O eleitor é assim, é torcida, né? Infelizmente, no Brasil, o eleitor vota por torcida. Quando o eleitor começar a votar no candidato por competência, por experiência,
Enfim, por esses critérios, a coisa melhora. Hoje o brasileiro ainda vota na torcida. Eu falo que o brasileiro às vezes é muito emotivo. Muito emotivo. Levanta a bandeira do Lula ou do Bolsonaro. Você falar mal do Bolsonaro, você vai... se falar bem do Bolsonaro, você apanha de quem é do Lula. Você falar bem do Lula, você apanha... Isso não existe, gente. Tem que ver quem entrega, quem é competente. Olha o governador de São Paulo, um camarada técnico fazendo entregas. Um exemplo de gestão. É isso que precisa mudar, fazer entrega. O Parimosca aqui em Jundiaí é trabalhar, fazer entrega. Bom, a fala do Rogério foi a seguinte: eu não quero vereador, você não precisa mais intermediário, aliás, até entrevista. Eu não quero mais, não ser intermediário, pode falar direto comigo. Ele está falando do legislativo, que é um poder. E na matéria, ele diz: eu não quero ser refém da Câmara, acho que é isso. Não fica ruim falar isso na região metropolitana, quando ele diz não quero ser refém da Câmara Municipal, a mensagem não é ruim para todas as câmaras? Será que ele pensou nisso quando falou? Itamar, eu acho que... Eu sempre falei isso quando eu era pré-candidato, que eu tinha que pensar muito o que eu ia falar, porque o que eu falasse contra qualquer vereador, eu seria eleito e poderia ser usado contra mim. Eu acho que ele exagerou um pouco na fala, ele poderia ter sido um pouco mais sutil e elegante. Eu acho que tem que haver harmonia. Pode existir algum caso isolado de realmente algum membro de algum legislativo querer fazer algo a mais e atrapalhar o executivo? Pode haver, não vou dizer que ele está errado nesse sentido. Mas, de maneira geral, não tem como trabalhar sem harmonia. O legislativo, ele representa as pessoas, assim como o executivo, mas não tem como o executivo estar em todo lugar a todo momento. Onipresente. Nós somos em 13 vereadores lá, eles estão sugerindo aumentar para 15. Às vezes a gente não dá conta da demanda, nós não conseguimos visitar todos os bairros, atender todas as pessoas. Como que uma pessoa representada pelo executivo vai fazer isso? E essa questão, esse termo que ele usou, refém, é um pouco pesado, né? Pesado, né? É um termo que eu acho que soa um pouco agressivo. Talvez ele não queria ter dito dessa maneira, mas eu acho que tem que haver harmonia entre o executivo e o legislativo, porque sem dúvida um vai precisar do outro. Eu sou um pouquinho mais severo na fala, e posso ser severo porque eu não vou estar nessa briga política aí. Ele poderia, não, ele falou e está falado, tem que saber o que vai falar, tem que respeitar as pessoas e respeitar os poderes, legislativo, executivo e judiciário. Se ele faz isso, uma referência dessa ao judiciário, ele vai arrumar briga com o juiz, com o desembargador, não pode. Eu acho que, eu reputo isso a tenra idade. Eu acho que aquela emoção e tal, então precisa alguém mostrar para ele que ele agora é autoridade, que ele precisa tomar cuidado com o que faz e com o que fala. E aí não desprezar, porque desprezou. Se fosse vereador agora, eu estava colocando a boca no mundo. Eu tinha feito um estardalhaço violento. E já houve outros casos aí que ele reclamou que a vereadora, se poderia, não quero entrar nessa discussão, mas poderia ter dado posse antes, aí ficou até dia 22, perdeu mais 22 dias, é verdade. Se ele perdeu mais 22 dias, é ruim para a cidade, porque a determinação da justiça foi fazer a eleição suplementar. Então já deveria ter feito. Se ela podia ou não podia, se fez ou não fez, é uma questão a se discutir. Mas ele fez uma matéria, reclamou, a vereadora fez o vídeo, chamou de mentiroso. Fica ruim para o povo isso. É isso que eu acho que a gente precisa mudar, né? Precisa conversar em bastidores, precisa fazer uma aproximação, independente de partido. Você acha que é possível isso no nosso Brasil? Eu acho que é possível, Itamar. A parte mais difícil é o ego. Exato. É o ego das duas partes, né? Isso é difícil. E eu costumo dizer, né, que quem debate pessoas se apequena. É isso aí. Nós não temos que debater pessoas, nós temos que debater temas. Projeto. Hoje ele é o prefeito de Itupeva, hoje ele representa o executivo, ele tem a caneta na mão, as decisões são por ele, mas nós vamos indicar, nós vamos requerer, nós vamos cobrar, nós vamos apontar, nós vamos ajudar, nós vamos votar. Então não tem como... Que esse é o objetivo de cada vereador na Câmara, né? Sem dúvida. Como é que você acha que vai ser o governo nesses 10 meses, executivo, legislativo e Itupeva, para a gente finalizar? Olha, Itamar, eu espero que seja uma relação boa, harmoniosa, respeitosa. Volto a dizer, eu acho que ele foi talvez infeliz em usar a palavra refém, mas eu torço muito para que haja diálogo. Vou te interromper, você acha que ele teria que fazer uma nota aí, ou uma fala de tentar acertar esse exagero ou não? Deixa passar? Eu acho que mais do que fazer uma nota, mais do que fazer uma fala, é ele chamar os vereadores e conversar, porque até agora não houve diálogo, né? A gente não conseguiu ainda discutir, sentar, ver o que é projeto importante para a cidade, o que ele vai precisar de nós de ajuda, porque eu posso falar por mim, eu fui um adversário político, sou vereador,
Ainda não tomei minha decisão, qual o caminho que eu vou trilhar no futuro ainda nas próximas eleições, mas eu tô lá para ajudar, porque a mesma pessoa que votou nele, às vezes votou em mim lá atrás para vereador, e eu tenho que servir a população. Eu estou sorrindo aqui, ô Fumacinha, quando você fala, porque eu vou dizer uma coisa para você. Para mim, eu estou falando de instinto, né, de sensação, de sentimento, como é que chama? Eu tenho comigo sim, para mim Fumacinha vai ser prefeito. Posso estar até errado, mas para mim esse cara vai ser prefeito um dia e vou provar para você por quê. É o meu sentimento. Eu falei isso para o Mangini. Falei isso para o Mangini quando ele foi eleito pela primeira vez, o mais votado. Eu falei, Mangini, você vai virar prefeito dessa cidade. Deixa eu ver se tem algum outro que eu me lembro. Porque a gente sente... Quando eu digo isso, gente, eu não sou... Como é que lê carta que faz... vidente. Eu não sou vidente, obrigado, Fumacinha. Eu não sou vidente. O que eu estou dizendo é que a gente sente as pessoas no olhar, no coração. Eu sei reconhecer quando a pessoa realmente quer fazer alguma coisa boa para o próximo. E é isso que precisa no Brasil. Políticos que pensem em fazer algo melhor para as outras pessoas. Veja o exemplo de Várzea Paulista. O Rodolfo saiu hoje a matéria, a terceira melhor cidade de administração até 100 mil habitantes. Terceira ou segunda agora? Segunda agora. Subiu de terceira, subiu de terceira para segunda. Muito bem lembrado. De terceira para segunda. Isso é resultado, gente, de trabalho. Trabalho na educação, na saúde, infraestrutura. E é isso que a gente precisa, acabar com o embate político e trabalhar, como o Fumacinha falou, projetos, ações que melhorem. Lá na ponta, o atendimento na saúde, o exame, não tenha mais enchente, a infraestrutura. Eu sinto isso no Fumacinha e eu conheço Fumacinha até há pouco tempo. Imagina conhecer também há pouco tempo, um pouquinho mais tempo. Mas eu falei, esse cara vai ser prefeito. E acertei na bucha, não foi prefeito também. Tem você, ele, o Danilo, o João. Embora o Danilo já tenha sido candidato uma vez, né? Mas quando ele foi na suplementar, eu falei, Danilo, você vai virar, dessa vez você ganha. O Danilo tem uma garra de trabalho, gente. Você conhece o Danilo, né? Sim, bom gestor. Você que não conhece, o Danilo, ele parece que acorda 4 horas da manhã e não tem hora para dormir, tem sempre energia. E está sempre ali. E outra, o Danilo tem uma característica que eu acho importante no político. Se alguém reclama, fala, ele já arrumou embate com o servidor público, já arrumou embate com a polícia, já arrumou embate com a empresa de energia lá de Cajamar, que não vou lembrar o nome agora, já arrumou embate com a Artesp em função da questão do pedágio, ele vai para cima, mas não para brigar. Né? Isso que você falou, não é essa briga, é um embate para falar, precisamos resolver isso aqui. Eu acho que o Brasil precisa mais, então, isso e menos embate político. Você pontuou do Danilo aí, né? Um excelente gestor, mudou o Cajamar. Por exemplo, você pega os vídeos de obras do Danilo lá, que eu acompanho o Instagram dele, tenho muita admiração pelo trabalho dele. É difícil ele fazer um vídeo e apresentar uma obra, fazer uma coisa, sem estar com os vereadores. Os vereadores e secretários. Sem estar com os vereadores ou secretários. É isso aí, é isso aí. Então, quer dizer, é o inverso do que a gente escutou, né, na entrevista. Então, assim, eu penso que a gente tem que, de maneira geral, o Itamar, nós estamos em 2024. Tanta coisa que já aconteceu no mundo, na política, né? As tecnologias. Eu costumo brincar que nada se cria, tudo se copia e se aprimora. Ninguém vai inventar a roda. Ninguém vai inventar uma coisa nova. Não. Nós temos bons exemplos e maus exemplos. Nós temos que pegar os bons exemplos. Você já citou aqui agora a administração do prefeito Luiz Fernando Machado. Ver o que é bom, vamos aproveitar, vamos seguir. Eu trabalho nessa linha. O próprio Stanislau, não... É o Stanislau Louveira? Stanislau Steck. Sim. Mudou Louveira também, Louveira está bem, uma cidade muito bem avaliada, arrecadação sensacional. A gente tem que pegar esses exemplos, cidade de educação muito boa, pega o exemplo e tenta trazer para cá. Até, você falou de Louveira, o cartão cidadão de Louveira, que é um sucesso em Louveira, eu trouxe para Itupeva através de uma indicação minha, apresentei na época para o então prefeito Marcão Marque, e infelizmente não deram sequência. Eu espero agora que a nova gestão consiga colocar em prática o cartão cidadão, porque também é uma ferramenta de trabalho para a população e para os gestores municipais, para os secretários também, que muda a vida. Eu desejo à cidade de Itupeva, aos moradores, eu tenho família lá, o Cavalinho, toda a equipe que ele vai nomear e que realizem trabalhos de qualidade para melhorar a qualidade de vida do povo. O Luiz Carlos Pires a gente conhece, a Veronese lá. A Rose a gente conhece, algumas pessoas a gente conhece. A gente vai torcer por essas pessoas. Para finalizar, eu quero que você deixe a sua mensagem para esse ano de 2024, que é ano político, Câmara Municipal, Executivo. Qual o conselho que você dá para o cidadão? Qual o conselho que você dá para os políticos para a gente... Bom, Itamar, eu agradeço, então quero finalizar aqui agradecendo essa oportunidade de estar no Bastidores da Política, já se tornou um programa famoso aqui na nossa região metropolitana, vale pontuar, não sei se eu pontuei, hoje eu estou como coordenador regional do Republicanos, né? A gente coordena 12 cidades, toda a região metropolitana, mais Valinhos, Vinhedo, Pedreira e Morungaba,
Então, Itatiba, né? Que Itatiba não é da região metropolitana ainda. Tomás. É, o prefeito Tomás. Um abraço pro Tomás. A minha mensagem final, Itamar, eu quero dizer aí pro pessoal de Itupeva, é que o meu compromisso é com a população. Eu não tenho compromisso... Nós temos alianças políticas, nós temos bom diálogo, bom relacionamento, a gente transita em qualquer lugar, mas a gente tem que entender o seguinte, o meu compromisso é com a população de Itupeva. Eu fui eleito pela população de Itupeva. A minha transparência, a minha maneira de agir, eu trato as pessoas como eu quero ser tratado. Então esse é o segredo que eu entendo que um gestor público, um servidor público, ele tem que ter. E esse respeito por Itupeva, cidade onde eu nasci, cidade onde eu cresci, onde eu crio minha família, e eu tenho certeza que eu vou contribuir muito ainda para Itupeva. Não sei de que maneira, mas eu tenho certeza que o meu compromisso com Itupeva, ele está firmado e ele não tem prazo de validade. Está só no início. Obrigado, viu, Fumacinha? Obrigado de coração. Muito obrigado. A você que nos acompanha, gostei disso, gente. Eu trato as pessoas como gosto de ser tratado. Pense nisso, faça isso você também na sua vida, vai melhorar muito. Um abraço bem grande para Itupeva, curte, compartilha aí no YouTube, no Instagram, em toda a plataforma, a gente está no WhatsApp Notícias também. Sempre aqui com o próximo convidado para a semana seguinte, vem o professor Rodolfo, vem o Danilo, vem, e o Tomás também vem. Então a gente está falando com a região toda aqui. Fumacinha, de coração, obrigado, toda a sorte do mundo e bom ano novo para vocês. Hein? Obrigado, Itamar, eu que agradeço.